457 mil hectares, 16 fazendas em 6 estados. O status do grupo SLC Agrícola, conhecido no Brasil inteiro como um dos principais players de soja, milho, algodão, entre outros, pode ser resumido hoje também através do gerenciamento de toda a gama de informação que eles necessitam para customizar suas operações. Pois bem, isso daí hoje se fala em agricultura de precisão, agricultura digital, Big Data, internet das coisas, enfim, dá-se o nome que se dá para isso. Quem vai nos melhor traduzir minimamente o que o grupo hoje pode oferecer e se oferece a si próprio em termos de tecnologia, Ronei Sana, coordenador de tecnologia digital de agricultura de precisão da SLC. Obrigado por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, Ronei. Você que acabou de fazer a sua palestra durante o Simpósio Nacional de Agricultura Digital. Uma coisa que me deixou curioso é como que vocês conseguem gerenciar, absorver toda essa gama de informações pré, durante, pós-plantio, de todas as culturas, absorver tudo isso, gerenciar e depois transmitir recomendações. Quer dizer, vocês criaram praticamente uma empresa à parte para fazer tudo isso. Realmente, boa tarde, é um prazer estar falando para vocês aqui. Nós tivemos que passar por alguns desafios. Então, o primeiro foi selecionar, dentre as tecnologias disponíveis, as que tinham mais potencial para a gente poder fazer a captura, a análise e gerar as recomendações mais precisas. Selecionando essas ferramentas, a gente não pôde esquecer das pessoas que foram as grandes responsáveis por trabalhar na captura desses dados lá no campo, na instalação e na configuração dos sensores e das informações coletadas. E num último momento, que é o momento atual nosso, é o momento de trabalhar com esse Big Data e realmente gerar modelagens em cima dessas informações para cada vez mais tomar as melhores decisões agrícolas. Agora, Ronei, para customizar todo esse processo, vocês devem ter um orçamento, uma dotação orçamentária fixa, ou ela é móvel para suportar todas essas necessidades? Porque a tecnologia vai gerando mais necessidade de novas tecnologias. Positivo. Então, todos os anos a gente tem um orçamento de agricultura de precisão bastante disponível para a adoção de tecnologia. Primeiro, a gente testa essa tecnologia e, dando certo a tecnologia, a gente orça ela para o ano seguinte. Então, isso entra dentro de um processo em que a gente consegue organizar os investimentos necessários para implantar toda e qualquer tecnologia sem que a gente sofra grandes impactos no momento. A questão-chave de todo esse processo é a gente conseguir, de cada uma das tecnologias, gerar o valor devido a qual ela se propõe. Se ela tem um potencial grande de reduzir o custo ou aumentar a produtividade, a gente vai escalar e, consequentemente, colocar em todas as nossas fazendas. Você conseguiria definir, por exemplo, de tecnologias hoje conhecidas, não só aplicadas hoje apenas pela SLC, mas que já estão disseminadas e que os produtores demoraram para ter o retorno dessas tecnologias e chegaram até o momento de pensar em desistência? Positivo. Eu acho que, dentre as diversas tecnologias que existem, algumas são muito mais fáceis de usar. Uma delas é todo o gerenciamento de uma propriedade utilizando um app, um aplicativo instalado em alguma mobilidade, seja o celular, seja o tablet. Então, ferramentas que façam gestão e o produtor possa apontar os problemas que ele encontrou no campo são de fácil uso e ele pode já ver os benefícios em pouco tempo. Ferramentas que exijam um grande investimento, a questão de imageamento, utilização de drones e sensores em larga escala, são para uma segunda escala de utilização de tecnologia. Então, a nossa recomendação é sempre utilizar essas ferramentas mais fáceis disponíveis, com baixo custo e que em pouco tempo ele consiga já utilizar benefícios para a sua propriedade. Fala-se muito em conectividade.
um dos gargalos hoje na agricultura no Brasil, né, por conta das distâncias, baixa cobertura de internet, etc. E vocês da CLC estão com projetos, pelo menos em 2 fazendas, tentando criar uma conectividade aonde não existia de uma maneira natural pelas operadoras. Quer dizer, isso daí é para agora, é para comprar um certo tempo, como que estão os investimentos e como isso depois vai chegar nas outras 4 propriedades? Positivo. Então nós colocamos em teste, estão em teste 2 fazendas, né? Conectamos todas as máquinas, sensores, equipamentos possíveis dentro de cada uma dessas fazendas para a gente poder visualizar quais benefícios tomar. Sabendo que existem benefícios de ter a informação online, a gente vai selecionar entre essas 2 tecnologias de telecomunicação a que melhor se adapta ao nosso negócio atual. E com isso poder escalar ao longo dos anos. A nossa expectativa é que em 2, no máximo 3 anos, as nossas 16 fazendas estejam conectadas com sinal 4G disponível para utilizar nas máquinas, estações meteorológicas, tablets e qualquer equipamento que precise ser sensorizado vai estar online. Antes o produtor se preocupava em produzir, não se preocupava tanto com a produtividade, a gente olhava só a quantidade, tínhamos muitas terras e etc, etc. O horizonte era maior do que a gente hoje se dá conta do que na verdade ele é, né? E no entanto a tecnologia está gerando cada vez mais necessidade, cada vez ele impõe dentro da porteira uma necessidade até gerencial daquele próprio nicho de negócio. Quer dizer, não se criou uma complexidade a mais, além daquela de ter que se produzir, Rony? Tenho certeza que sim, a gente está tentando resolver como grande empresa, né, organizando os processos, revisando tudo o que existe. E o que é super importante, que eu acho que vale para qualquer tamanho de produtor rural. Tem que haver a identificação de quais são os principais problemas que o produtor tem em sua propriedade. São diferentes, são regiões, são locais, culturas diferentes. Então cada produtor vai ter uma solução tecnológica mais adequada àquele momento que ele está passando. Por exemplo, se ele tem problemas de solo, ele tem que trabalhar muito mais ferramentas de agricultura de precisão. Se ele tem problemas mais operacionais, aí ferramentas de gestão de frota. Então vai depender muito da necessidade momentânea daquele produtor e da identificação principalmente dos seus principais problemas que ele tem que resolver que vão dar mais ganho. Eu acho que isso passa pela assistência técnica, pelas cooperativas, pelos consultores e todo mundo que está inserido nesse mercado, que já está muito acostumado com o uso de insumos e que agora também tem que estar acostumado com a utilização de ferramentas de tecnologia. Isso vale também, imagino, para a SLC, porque vocês estão em várias regiões, vários microclimas, vários solos, vários produtos, regiões onde o tamanho das áreas são muito grandes, regiões menores, como Paraná, possivelmente. Então, tudo isso gera um acúmulo de dados diferenciado, mesmo que seja uma mesma cultura, possivelmente. Possivelmente. Nós temos, no caso da cultura da soja, que a gente tem nas 16 fazendas, uma quantidade gigantesca de informações que são coletadas diariamente. Então, independente da fazenda, do clima, as informações são coletadas. O que a gente tem que fazer com elas é dar as tratativas corretas. A recomendação que a gente realiza para o Mato Grosso, ela é um pouco diferente da recomendação que a gente realiza para a Bahia, que tem outro tipo de solo e outro tipo de clima. Então, essa complexidade gera uma necessidade de a gente ter várias opções e modelar esses ambientes de forma a tratá-los assim como a agricultura de precisão recomenda, considerando a variabilidade existente. Mostra para a gente aqui, para concluir, Rony, qual o caminho das informações? É gerada nas propriedades, vai até onde e da onde sai depois para os responsáveis de cada operação? Positivo. Nós temos a maneira mais comum, né, que é a coleta dos dados lá no campo. Então, a fazenda que não tem conectividade exige uma pessoa que vá até o campo, baixe os dados da máquina ou de algum sensor, traga até a sede, suba isso para um sistema e que consiga ser utilizado. E o nosso caminho virtuoso que é o seguinte: os dados são coletados,
através dos sensores e transmitidos de forma automática, utilizando uma rede de conectividade, cai na nossa central, né, a central de inteligência agrícola, onde pessoas que têm conhecimento vão dar as devidas tratativas. Em Porto Alegre. Nós temos essa estrutura em cada uma das fazendas e uma estrutura mais estratégica em Porto Alegre. Então, vai muito a operação, ela é trabalhada na fazenda e a estratégia em Porto Alegre.